Senhor maravilhoso sempre. Pedimos a Ti, ó Deus, que venha operar neste lugar como o Senhor fez no primeiro e no segundo dia, nos demais dias. Meu Senhor, nós a Te apresentamos, Senhor, a vida da irmã Jocineia. Visita a Tua filha, Pai, toma ela em Tuas mãos, leva a cura, que o Senhor a alcance, faça milagres lá também. Pai, nós podemos, ó Deus, Te exaltar por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer nesse culto, mas também entregamos a vida da Juliana, Senhor, que deu entrada ali naquela UPA, que a mão poderosa do Senhor vá lá também, e que o Senhor opere de forma poderosa sobre a vida da Tua filha. Pai amado, toma a Tua igreja, Senhor, que reunida está para ouvir a Tua palavra, esta qual já foi preparada, meu Deus, nos lábios e no coração do Teu servo. Meu Deus, que o Senhor possa usá-lo como canal de forma especial hoje aqui. Pai, que o Teu Espírito Santo se revele a vidas neste lugar e naqueles também que estão em casa, meu Deus, adorando o Teu nome através da live deste culto. Toma nas Tuas mãos cada um agora e opera de forma especial no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, meu tributo de gratidão ao bom Deus, por sua benevolência para comigo, concedendo-me o privilégio de poder estar com o seu rebanho, neste momento de louvor, de adoração, exaltação ao nome precioso de Jesus, e com a dádiva celestial de poder dizer que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá, se não fora o Senhor em nosso favor, já estaríamos totalmente destruídos ou consumidos pelos nossos inimigos. Entretanto, se estamos em pé, é porque as santas e potentes mãos do Senhor têm nos sustentado diariamente. O Senhor é a razão maior da nossa existência na face da terra. Sem o Senhor nada temos, sem o Senhor nada fazemos, sem o Senhor nada podemos, sem o Senhor nada somos. E se somos o que somos, não somos pelo que somos, somos pelo que o Senhor é. E o Senhor é extraordinário, o Senhor é magnífico, o Senhor é glorioso, o Senhor é justo, o Senhor é clemente, o Senhor é meigo, o Senhor é benigno, o Senhor é compassivo, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é compassivo, como vos diz, é misericordioso, o Senhor é justo, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é temível, o Senhor é fiel, o Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. Quero agradecê-lo muitíssimo pelo milagre que Ele operara na minha vida no dia de hoje, permitindo-me amanhecer vivo, inalando oxigênio e abençoando-me, dando-me a oportunidade de terminar o meu dia com o seu povo, celebrando o seu nome e podendo dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De toda a minha alma externar o meu tributo de gratidão a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Valdo Ribeiro, agradecê-lo muitíssimo pela confiabilidade, pela generosidade, pelo acolhimento, pela amabilidade para comigo, estendendo suas mãos pastorais, ministeriais, sacerdotais, abençoando-me e acolhendo-me nesta casa e dando-me a dádiva de eu poder servir a Jesus hoje, debaixo de sua autoridade pastoral.
que os céus venham recompensá-lo com saúde e longevidade até Cristo voltar, que nenhum dardo inflamado do maligno venha atingi-lo, mas que a cada dia continue sendo sustentado pela mão do Todo-Poderoso. Cumprimentando Vossa Senhoria, eu cumprimento o Ministério Geral desta igreja, a diretoria da mesma, homens dignos e honrados, que ao vosso lado ajuda a cuidar da noiva de Cristo aqui nesta cidade. Que o bom Deus continue sustentando-os para a glória de Jesus. Externar a alegria de mais uma vez ser ministrados por esse casal de canário da Nova Jerusalém, o Cláudio e a Cláudia, canção e louvor que são bálsamo para a nossa alma, fertilizante para o nosso espírito e vigor para o nosso corpo físico. Que a bênção do Senhor continue sendo derramada sobre vós. Deus seja louvado por tudo. Eu vou ler um texto da Bíblia para fazer uma ministração no teu coração, mas antes disso só preciso de 1 minuto de atenção. Eu trouxe alguns livros meus que produzirão uma revolução na história da sua vida. É um investimento que você não pode deixar de fazer, porque ele produzirá crescimento, saúde em todas as áreas da sua vida. Dentre eles, este livro, Abrindo o Coração para Não Morrer do Coração. Por que líderes estão infartando, dirigentes de oração tendo AVC, outros optando pelo suicídio, porque estão se trancando em si mesmo. Aqui eu falo do último nível de uma exaustão emocional, de um esgotamento, de um estresse que um ser humano possa chegar na pessoa do homem Jesus. Nós somos similar a uma panela de pressão. Tem hora que a válvula não aguenta e ela explode. E para que isso não venha a acontecer, eu indico para você, e você não pode deixar de fazer esse investimento. Outro livro muito importante é esse aqui, olha, Tira Minha Alma da Prisão, um grito de liberdade para ser feliz. Eu trato de uma depressão profunda de Davi. O maior adorador está com a sua alma aprisionada na maior prisão do ser humano, que não é de ferro, que não é de concreto, que não é de aço, é a prisão das emoções. Falando em depressão, nunca diga que uma pessoa em depressão está endemoniada, porque depressão não é demônio, é uma doença. E essa pessoa, ela não precisa de julgamento, ela precisa de acolhimento, do manto da misericórdia e do ombro amigo, para que ela chore e seja apoiada. Esse livro tem ajudado muita gente. E por fim, Superando os Getsêmanes da Vida, eu trato de uma reação depressiva do homem Jesus. O homem Jesus teve reação depressiva, síndrome do pânico e esgotamento espiritual, emocional e físico. Como que ele saiu de tudo isso? Você descobre aqui, e lá na banca de apoio, esses livros estão à sua disposição. Agora você que trouxe a Bíblia, abra sua Bíblia agora por bondade, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. E leiamos capítulo de número 1. E hoje versículos de número 8 ao versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos de número 8 ao versículo de número 11. Se você achou esse texto da palavra de Deus, você pode dizer graças a Deus. A pessoa que está colocando o texto na tela colocou a versão Almeida Revista Corrigida. Se puder colocar a Almeida Corrigida Fiel, eu agradeço, porque fica muito mais próximo da originalidade. Almeida Corrigida Fiel.
Se você está com a Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, obrigado. Muitíssimo obrigado. Se você achou, diga graças a Deus. Acompanhe a leitura bíblica comigo e vê se diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Amém. Quantos podem louvar a Deus pela sua bendita palavra? Eu vou pedir 2 generosidades aos irmãos. A primeira delas, por bondade, assentai-vos. A pessoa que está jogando o texto na tela, se possível fosse, não for alterar a programação, manter o texto na tela, porque eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar palavras por palavras. A segunda generosidade que eu vou pedir aos irmãos é que mantenham todos a Bíblia aberta, para que você venha conferir se realmente o que eu estou ministrando está na Bíblia. Pois bem, servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que hoje me ouve neste congresso, como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, estamos situados hoje no livro dos Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, também conhecido como o livro da dinâmica do Espírito Santo, e estamos hoje fundamentados no 1º capítulo, e especialmente o 8º, 9º, 10º e o 11º versículo. Quando nós olhamos para o versículo de número 8, é um versículo muito familiarizado à comunidade pentecostal e principalmente aqueles que desenvolvem a obra missiológica. Mas há algo muito peculiar no versículo de número 8, porque o versículo de número 8, ele vai nos conectar a alguns pontos muito extraordinários à luz da Bíblia. E esses pontos, você pode chamá-lo de um ponto geográfico, você pode chamá-lo de um ponto pessoal, e você pode chamá-lo de um ponto profético. O ponto geográfico que esse versículo vai nos situar é no Monte das Oliveiras. E falando no Monte das Oliveiras, pela descrição lucana, é o último lugar que Jesus vai reunir seus discípulos para fazer a despedida. Falando no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras era um ambiente bem familiarizado a Jesus. Era ali que Jesus desenvolvia o seu devocional com o Pai por meio da oração. Foi ali que Jesus experimentou o cálice do Getsêmani e viveu um processo agonizante. E Jesus agora, após 40 dias, em corpo glorificado, convivendo com seus discípulos, após ele ressuscitar dentre os mortos, triunfando sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo, sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre o inferno, sobre o diabo, e trazendo consigo a chave da morte e do inferno, Jesus vai conviver 40 dias e 40 noites com seus discípulos em corpo glorificado.
E Jesus, em corpo glorificado, após o 40º dia, ele reúne os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Ele vai para uma posição superior do monte, deixa os discípulos ao pé do monte, e segundo a descrição de Lucas, Jesus estende as suas mãos e começa a abençoar os seus discípulos. Ao liberar a bênção com as mãos estendidas, Jesus vai liberar suas últimas palavras. As últimas palavras que ecoaram dos lábios de Jesus foram registradas pelo evangelista Mateus, quando Mateus transcreve o que Jesus dissera, dizendo: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse ide é por todas as nações. Lucas, ele é mais detalhista, mas antes de falar dos detalhes de Lucas, vale lembrar também as últimas palavras que Marcos registrou dos lábios de Jesus. E as últimas palavras foram: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo, e que não crê será condenado. As últimas palavras que ecoaram dos lábios de Jesus, que João, o evangelista, vai registrar, foi o que Jesus dissera: Pai seja convosco. Soprou sobre os discípulos o Espírito Santo e disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Lucas é mais minucioso, é mais detalhista, e Lucas vai registrar no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, as últimas palavras de Jesus. E as últimas palavras de Jesus foram: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, quando olhamos para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós temos a penúltima, a antepenúltima e as últimas palavras que ecoaram dos lábios de Jesus. E as últimas palavras de Jesus, você visualiza no versículo 5, você visualiza no versículo 7 e você visualiza no versículo 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A penúltima palavra é Jesus ratificando a profecia que saíra dos lábios de João Batista, Mateus 3,11, onde João Batista dissera que ele batizaria com água para o arrependimento, mas viria um mais poderoso do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. No versículo 5, Jesus ratifica esta promessa dizendo: porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. No versículo 7, Jesus vai liberar a sua antepenúltima palavra, e a sua antepenúltima palavra é um despertamento, é uma ação pedagógica para trabalhar a mentalidade, o interior dos discípulos, porque os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, fora do contexto profético da dispensação da graça, porque Jesus está falando sobre batismo com o Espírito Santo, que é um momento da graça, algo que seria inaugurado, inédito para a vida dos discípulos, e os discípulos saem deste momento e vai por futuro no calendário profético escatológico divino e vai perguntar a Jesus se era nesse tempo que o reino de Israel seria restaurado. Jesus está falando da bênção da graça e os discípulos estão falando de um acontecimento no governo milenial de Jesus Cristo. Então Jesus, ele vai trazer os discípulos lá do futuro e vai conectar no presente, dizendo as suas penúltimas palavras: não vos pertence saber os tempos, as estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em outras palavras, não se envolva no propósito do meu Pai e aproveite a oportunidade que vocês estão tendo no tempo presente, porque já já, brevemente, será cumprida a profecia do derramamento do Espírito Santo.
E por fim, Jesus vai liberar as suas últimas palavras. E as últimas palavras que lemos é exatamente esta que sai dos lábios de Jesus, que vai estar registrada no versículo 8, e Jesus com as mãos estendidas, discípulos no pé do monte, Jesus começa a dizer para eles: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Você vai ver que, tendo dito isso, vai acontecer uma fenomenologia sobrenatural. Jesus, mais leve do que a lei da gravidade, ele assunta aos céus, é recebido, e de repente 2 anjos são enviados. Os discípulos ainda estão olhando para o céu, e os anjos já vêm com uma mensagem fresquinha dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele há de vir, ele há de vir. Entretanto, quando você olha para todas essas descrições, você vai ver uma metodologia de riquezas daquilo que Jesus estava compartilhando e infundindo na consciência dos discípulos. Vale lembrar também aos senhores que me ouvem aqui, que essas últimas palavras de Jesus não foram para os judeus, não foram para os sacerdotes, não foram para os escribas e fariseus, e não foram para a multidão que acompanhava Jesus. Essas palavras foi para um povo exclusivo, para um povo seleto, foi para os discípulos de Jesus, uma miniatura profética da igreja que historicamente foi inaugurada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1 a 4, debaixo do derramamento do Espírito Santo. E hoje a gente vai trabalhar o que estava na mente de Jesus, quando Jesus, focado nos seus discípulos, ele vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eu gostaria que você olhasse para Atos 1:8, e veja como começa as últimas palavras de Jesus. Veja se as últimas palavras de Jesus começam assim: mas. Observe que não é M-A-I-S, não é uma linguagem somativa, é uma conjunção coordenativa, adversativa, que na gramática portuguesa tem a objetividade de desconstruir tudo que foi dito anteriormente. E qual era a conversa anterior? Quando o reino de Israel será restaurado, quando vai Deus tratar de Israel, quando vai ser restaurado, é nesse tempo. Então, quando Jesus usa o mas, Jesus está mexendo com a mente dos discípulos, está trazendo os discípulos do milênio para a dispensação da graça, para os discípulos viver a promessa do hoje, a bênção do hoje, o milagre de hoje, o que Deus reservou para ele. Enquanto muitos estão preocupados com o dia do amanhã, Deus tem algo novo hoje. Deus tem uma promessa para hoje, Deus tem um milagre para hoje, Deus tem uma intervenção para hoje, Deus tem uma bênção para hoje. Então hoje a nossa mentalidade não é o que Deus vai fazer com Israel, mas é o que Deus vai fazer com a igreja, porque Israel só será trabalhado quando Deus terminar o trabalho dele com a igreja. E Deus te trouxe hoje aqui para colocar o mas, para dizer: não fique preocupado com aquilo que eu vou fazer, porque aquilo que eu vou fazer compete a mim, nos meus desígnios, nos meus propósitos, no meu tempo. Você fique atento com aquilo que compete a você, para você, direcionado para você. E você está vivendo a bênção da graça, e se você está vivendo a bênção da graça, todas as torneiras celestiais estão abertas para você. E Jesus está dizendo mas. Aí Jesus, depois de dizer mas, olha o verbo que Jesus vai utilizar, é o verbo receber. E veja a conjugação. Jesus não disse assim: receba, mas receba.
Jesus também não disse mais recebei. Jesus também não disse mais recebam. Jesus disse mais recebereis. Isso os senhores já sabem, mas é algo muito interessante, porque Jesus está usando o verbo receber e não o verbo emprestar. Jesus está usando o verbo receber e não o verbo vender. Jesus está usando o verbo receber e não o verbo negociar. Jesus está dizendo: eu tenho algo que eu vou liberar para vocês, mas eu não vou emprestar, não vou negociar, não vou comercializar, não vou vender, eu vou doar. É presente, é dádiva, é doação, é liberação. E ele diz para os discípulos: recebereis, recebereis, recebereis. Outro detalhe, Jesus não pergunta para os discípulos: vocês querem? Ele apenas diz: recebereis. Vocês aceitam? Ele não pergunta, ele diz: recebereis. Vocês concordam? Ele não pergunta, ele diz: recebereis. Ele não pergunta: estão preparados? Ele apenas diz: recebereis. Ele não pergunta qual é o pensamento, ele só abre os lábios e diz: recebereis, 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 recebereis. Existe um presente de Deus liberado para você, existe algo da parte de Deus reservado para você, independente da sua opinião ou não. Jesus está dizendo: recebereis. Independente se você concorda ou não, ele só está dizendo: recebereis. Independente se você gosta ou não, ele está dizendo: recebereis. Independente do seu pensamento, ele está dizendo: recebereis, 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 recebereis. Outro detalhe está na conjugação verbal, porque a conjugação verbal não está no singular, está no plural. Ele está falando para todos, e os discípulos que estão ouvindo, ele está dizendo: recebereis. Ou seja, não tem exclusivismo, não tem partidarismo, não tem preconceito. É o que é para um, é para todos, é um direito de todos. E ele está dizendo: todos vão receber. Então não se preocupe, porque você e essa pessoa que está ao seu lado tem direito. E a voz de Deus ecoa aqui hoje dizendo: recebereis, 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 recebereis. Ninguém ficará de fora desta promessa, porque Jesus está dizendo: recebereis, recebereis, recebereis. Outro sim, ninguém pode receber alguma coisa de punho cerrado e coração fechado. Tudo aquilo que você vai receber, você tem que estender a mão, você tem que espalmar a mão para você tomar posse. Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer: prepara a tua alma, prepare o teu coração, prepara o teu espírito para você tomar posse de algo do céu. Recebereis, 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 recebereis. Se ele diz que vai receber, é porque tem um destinatário, que tem um doador, tem um que vai fazer a concessão. Então, quem é o destinatário, quem é o doador? É ele mesmo. Então fique atento, porque a qualquer momento Jesus pode colocar algo nas suas mãos. O que cabe a você é apenas receber. O que cabe a você é apenas receber. Recebereis, recebereis. Outro detalhe é que quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a gente lê numa velocidade e a gente perde o detalhe. Normalmente a gente já diz assim: mas recebereis o quê? Aí você vai responder: poder, poder. Mas Jesus não está dizendo isso. Olhe para
o verbo receber e a palavra poder. Entre a palavra poder e o verbo receber, Jesus coloca um artigo definido no masculino singular. Jesus não disse, mas recebereis poder. Jesus está dizendo, mas recebereis Ele não está dizendo ele está dizendo na língua portuguesa é distinguir de tudo e de todos, é o diferencial, é o que está acima de tudo. Ele não prometeu você receber um poder, ele prometeu você receber o poder. Parece simples, está no mundo dos homens, um poder está no mundo dos homens, uma autoridade está no mundo dos homens. Agora o poder, Jesus está dizendo que existe um poder acima de todos os poderes. Existe um poder que não é manipulado por homem, que não é administrado por homem, que não é conduzido por homem. Ele é o distinto. Parece simples, mas você nunca vai ver na Bíblia Jesus dizendo que ele é um caminho. Você vai ver Jesus dizendo que ele é o caminho. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus dizendo que ele é uma verdade, mas você vai encontrar ele dizendo que ele é a verdade. Você não vai encontrar na Bíblia de Jesus dizendo que ele é uma vida, mas você vai encontrá-lo dizendo que ele é a vida. Você não vai encontrar Jesus dizendo que ele é um bom pastor. Você vai encontrar ele dizendo que ele é o bom pastor. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus dizendo que ele é uma porta, mas você vai encontrá-lo dizendo que ele é a porta. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo que ele é um Senhor, mas você vai encontrar na Bíblia dizendo que ele é o Senhor dos senhores. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo que ele é um rei, mas você vai encontrar na Bíblia dizendo que ele é o Rei dos reis. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo que Jesus é uma luz, mas você vai encontrar ele dizendo que ele é a luz do mundo. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo que ele é um Jesus. Você vai encontrar na Bíblia dizendo que ele é o Jesus, o Cristo. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo que ele é um Cordeiro de Deus, mas você encontra na Bíblia dizendo que ele é o Cordeiro de Deus. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo que ele é um noivo da igreja, mas você vai encontrar na Bíblia dizendo que ele é o noivo da igreja. E Jesus está prometendo, mas recebereis, mas recebereis, se prepare, porque tem algo distinto, tem algo sobrenatural, tem algo celestial, tem algo especial aí para você. Mas recebereis, Você não tem um espírito. Quem tem um espírito é quem carrega demônio. Você tem o Espírito. Não é um espírito que habita em você, porque você não é possessão demoníaca. Quem habita em você é o Espírito Santo, porque você é santuário do Deus vivo. Logo eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você dar glória a Deus, porque quem carrega a presença de Deus, e o ser humano só pode dar aquilo que ele tem, aquilo que ele carrega. Então, mas recebereis mas recebereis, mas recebereis, mas recebereis. Aí Jesus vai dizer o que vai receber. Aí Jesus vai dizer assim: mas recebereis o poder. Repito, não é um poder, é o poder, o poder, o
poder. Só que esse poder vai muito mais além do que pensamos, vai muito mais além do que nós vemos no dia a dia da nossa igreja. A palavra poder que Jesus está se referindo aqui não é simplesmente você falar língua estranha, não é simplesmente você estar profetizando, não é simplesmente você estar com manifestação, dons espirituais. Isso aqui é uma capacidade sobrenatural para você representar o Cristo na face da terra. E a palavra poder, utilizada por Jesus em Atos 8, vai ser traduzida para o nosso português para duas palavras, e muito importante. A primeira palavra é dínamo e a segunda palavra é dinamite. A palavra dínamo, essa nova geração de crente não sabe quem é isso, mas quem veio da idade da pedra como eu, que quem tinha uma Ferrari na época era uma Ferrari de 2 rodas e o combustível era a base de pedalada, e nas noites escuras ele colocava um dínamo nessa bicicleta e colocava um farol, porque esse dízimo gerava energia e iluminava para ele não tropeçar, para não cair num abismo, para não cair num laço, para ele não se surpreender. E quando Jesus diz, mas recebereis poder, Jesus está dizendo, eu vou colocar um dínamo em você, eu vou colocar uma bateria em você, eu vou colocar uma energia em você. Entende agora que entra a luta e sai luta, e todo mundo pensa que você vai parar, e você consegue tirar força da fraqueza e continua caminhando, é porque tem um dínamo dentro de você. Já percebeu que você passa em buraco, passa em tropeço, passa em laço, e não cai no laço do passarinheiro, porque esse dínamo vai te oferecendo iluminação, e você vai desviando, vai cortando, vai atravessando, vai passando. E hoje aqui, quem pensava que você não seria renovado e que você viveria nessa fragilidade, nesse desânimo, se frustrou, porque os céus estão abertos sobre nós hoje aqui, e Jesus está anunciando, recebereis um dínamo. Um dínamo. E outra palavra que Jesus vai utilizar é dinamite. Você peregrina, atravessa as estradas do nosso país, e muitas estradas dessas a gente não poderia atravessar, porque eram montanhas, eram pedras. E por que tem estrada? Porque os engenheiros das estradas, eles minaram aquelas pedras, aquelas montanhas, dinamitaram e explodiram, e depois que elas foram dinamitadas, ele aplanaram, e hoje é um caminho. E Jesus está falando exatamente isso. Eu vou colocar um dínamo em você, você vai receber esse dínamo, e onde você chegar e tiver uma fortaleza do diabo, ela será dinamitada, ela será explodida. Você não tem tamanho, você não tem aparência, você não tem status, mas você já viveu a experiência de alguém chamar você, porque tem uma pessoa endemoniada a noite toda, e o demônio não saiu, e quando você abriu o portão, o demônio lá de dentro já gritou, agora eu estou saindo, porque ela está chegando, ele está chegando, porque tem um dinamite dentro de você. E Deus está lhe dizendo que aonde você chegar, todas as fortalezas do diabo serão demolidas, serão destruídas. E alegra-te esta noite, naquele ambiente de trabalho, você chegando amanhã, ninhos da serpente serão desfeitos, obras do diabo serão neutralizadas, porque Deus está colocando um dinamite dentro de você. Você já viu um crente batizado com o Espírito Santo? E lembra do primeiro dia que você foi batizado com o Espírito Santo? Provavelmente você pulou, você rodou, meteu a cabeça debaixo do banco, vai para casa falando línguas estranhas, tomou banho falando línguas estranhas, sonhou falando línguas estranhas, amanheceu o dia falando línguas estranhas, foi tomar a refeição falando línguas estranhas, e não há ninguém que segure um crente batizado com o Espírito
Santo, porque ele acabou de receber um dinamite do céu. E não se espante se Jesus for no arsenal divino esta noite pegar um dinamite e jogar entre nós aqui hoje. Não se espante se isto acontecer. Há uma probabilidade grandíssima do Senhor Jesus ir no arsenal celestial e pegar um dinamite hoje, fender os céus e jogar nesse ginásio. Eu estou dando uma pausa, porque eu estou ministrando a palavra de Deus, e eu estou ouvindo um som do céu. Não se escandalize, não se espantem. Eu estou ouvindo um som do céu, e não estou afirmando isso para você dar glória a Deus. Há uma probabilidade grandíssima de uma pessoa aqui também ouvir esse som do céu, e essa geração de crente não sabe o que é isso. E ao ouvir o som do céu, não se escandalize se alguém do teu lado se levantar e começar a cantar cânticos espirituais. Cânticos espirituais, porque eu ouço um som do céu. E provavelmente Jesus dizendo: mas recebereis o poder. Mas recebereis o poder, mas recebereis o poder, mas recebereis o poder. Aguardem alguns segundos, porque você vai ouvir o som do céu, o som do céu.
Você pode se colocar de pé. Você crê que a palavra de Deus é viva? Você crê que a palavra de Deus é fiel? Você quer tomar posse da palavra de Deus? Então levante as suas mãos aos céus e reproduza as palavras de Jesus dizendo: mas recebereis o poder, mas recebereis o poder, mas recebereis o poder. E agora diga comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse da tua palavra. Eis-me aqui. Eu não tenho medo do teu poder. Eu tenho temor. Eu estou livre. Eu estou disponível para tomar posse do teu poder. Então, por favor, manda já o teu poder. Manda já o teu poder. Manda já o teu poder. Diga: Jesus, manda poder. Manda poder. Manda poder. Manda poder. Manda poder. Manda poder. Agora. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para mim. Eu ouço um som do céu. Eu vou pedir até para os instrumentos dar uma segurada, para vocês ouvirem. Eu ouço um som do céu. E a primeira pessoa que ouvir esse som vai começar a cantar cânticos espirituais entre nós. Amigo Espírito Santo, meu companheiro, libera o som do céu para essa pessoa agora.
E para não pensar que é coisa de pregador, que é manipulação humana, aqui nesse grupo, em cima do púlpito aqui, uma pessoa vai ouvir o som do céu e vai cantar cânticos espirituais aqui, ó, aqui, ó. Cânticos espirituais. Essa nova geração de crente não sabe o que é isso, mas uma pessoa aqui vai começar a cantar cânticos espirituais, de acordo com a melodia celestial. E o Espírito Santo está liberando a melodia agora. Trazendo da Cachori um novo tempo. Diz Adaiassé para minha igreja. Saberão e conhecerão o Deus que traz avivamento. E não é em outro tempo. É neste tempo. Porque eu esquadrinho corações neste lugar. Eu conheço. E dia sébia, trago sobre vós uma medida. E eu sou aquele que trago. Porque eu te conheço, igreja minha. Eu sei quem sois vós. Cada um que adentrou neste lugar. Os que vieram para adorar. E os que vieram apenas para curiosidade. Eu sei aquele que veio por causa de um renovo, por causa de uma cura, por causa de uma novidade de unção, hein? Porque eu te esquadrinho, eu te conheço e desço sobre este lugar uma grande, tão grande nuvem de glória, que todos que passarem por este lugar saberão que há um Espírito, um único Espírito, que cuida da sua igreja e vela por ela. Então a ordem é preparar a igreja minha, porque estou às portas. Convertei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos neste tempo, porque eu, o Senhor, sou aquele que visita, sou aquele que derrama cura, sou aquele que derrama cura, sou aquele que derrama cura, sou aquele que derrama unção, sou aquele que derrama unção, sou aquele que derrama unção. Para que sabeis e creais que eu, o Senhor, sou o dono da casa. Deixe a minha espada passeia em alguns lugares, porque é necessário para que saibam que o mesmo Deus que resgatou é o mesmo Deus que liberta, é o mesmo Deus que restaura. E a minha palavra é: receba poder, receba poder, receba poder.
Vem aqui, serva de Deus, vem aqui. Se coloque aqui na sua posição. Fica aí, não pode ficar ali, ó. Não quero tocar na senhora não, porque hoje tudo sendo filmado acha que é manipulação. Quem é a regente do coral feminino aqui? Quem é a regente do coral feminino? Quem é a regente do coral feminino? Aqui, irmã, a senhora que acabou de profetizar. A senhora só fica aí. E a senhora fica aí. Isso, só levante as suas duas mãos. Isso, aí mesmo, só levante as suas duas mãos. Só levante. Irmã, aqui comigo, olha, aqui comigo. Olhe para mim, irmã. Olhe para mim, só levante as suas duas mãos. Só levante as suas mãos. Vira lá para o povo. A senhora é a regente? Ok. A senhora regeu o coral. Agora olhe para mim aqui, irmã. Olhe para mim, a senhora que acabou de profetizar. Para a senhora ser honrada, para Deus honrar a sua fé. Não pode ficar lá, não chega perto de mim não, porque as câmeras estão aí, pode achar que eu estou fazendo alguma coisa. Fica aqui, só olha para mim aqui. Para a senhora ser honrada, a sua fé, a senhora abençoou o povo. A senhora agora, na autoridade de Jesus, agora a senhora vai ouvir o som da música celestial. E como a serva de Deus regeu o coral, ela vai reger a senhora. E conforme ela for regendo, a senhora vai se comportar agora. Amigo Espírito Santo, faça essa serva ouvir o som agora e cantar cânticos espirituais. E a senhora tem autoridade agora do Espírito para regê-la. E conforme a senhora for regendo-a, ela vai se comportar. Pode ir agora, porque o Espírito Santo está lhe autorizando agora. E ela vai se comportar conforme a sua regência. Vai agora, amigo Espírito Santo, honra agora essas duas filhas e faz conforme lhe apraz. Vai dando glória. Exaltado, adorado. Vai ouvindo o som do céu. Proclamam sua glória E o seu poder. tudo der certo. Você vai fazer o quê? Eu vou adorar. Eu também vou. Mas se não for como eu espero, Vai desistir? mesmo assim vou te exaltar. É. Pois a minha fé está firmada, não no que podes fazer, mas naquilo que tu és e sempre serás e vais permanecer. Aprende pra cantar. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. És o Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo. Poder. Abre a boca e canta. Diga! Maravilhoso és,
maravilhoso és, maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito. E tens, ainda tem fogo aí na garganta ou não? És o Criador de tudo. Ponto inicial. Jesus está curando. Segredo da vida. O renovo chegou na casa. Manancial. O juiz do universo, o ser inexplicável. És a brisa, o vento, estás acima do tempo. Tu és real. Tu és o segredo de tudo. Tu és o salvador do mundo. Tu és o rei sem substituto. Tu és primeiro, absoluto. Tu és a causa e o causador. Tu és quem luta em meu favor. Tu és maravilhoso. És o meu Senhor. Nos limitamos a falar só sobre ti, pois não somos nada, mas tu és o Deus que sara, tu és o Deus que dá vida, tu és o Deus que mata, mas também ressuscita. Tu és o Deus que julga, Sim. tu és o Deus que advoga, Sim. o Deus que testa a frente, mas no final aprova. Tu és o Deus que vai, que traz, que vem, que tem, que muda, que ajuda, que tira, que o cativeiro vira. Tu és o Deus dessa igreja e ninguém mexe com quem é teu. Tu és o grande do universo e eu não sou. Tu és, não posso. Tu podes, não faço. Tu fazes, sou fraco, és forte, és tudo e eu sou nada. És fogo e somos palha. És o segredo que a igreja vence as batalhas. És general de guerra, o rei que sempre impera. O poder maior que comanda essa terra. És glorioso, és majestoso, maravilhoso. Canta maravilhoso, maravilhoso. Mais alto. Tá bonito. Maravilhoso és. És o Deus tremendo, imutável e perfeito. E tens todo. Vocês, canta. Mais uma vez. Mais uma vez. Isso. És o Deus tremendo, imutável e perfeito. E tens todo o poder. O maravilhoso. Maravilhoso. O maravilhoso és. Maravilhoso és. Glória ao maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Meus irmãos, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. O batizador está aqui para batizar, para entregar dons espirituais. Ele está neste lugar, ainda não terminou, ainda não acabou. Não saia, não vai lá para fora, espera mais um pouquinho. Ainda tem bênção de Deus aqui nesta casa. Pastor Cláudio. Meus irmãos, eu quero me dirigir a duas classes de pessoas hoje aqui. A primeira classe de pessoa é você não evangélico, que chegou aqui frustrado, arrebentado, fragmentado, sem nenhuma esperança de dias melhores na vida. A segunda classe de pessoas é você afastado do evangelho, você que no percurso da vida tropeçou e hoje é um soldado ferido à margem da sociedade. E o Senhor te trouxe hoje aqui para lhe dizer que Ele te ama do jeito que você é, que Ele não te criou para o inferno, e o inferno também não foi criado para você. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E hoje Ele está falando contigo que Ele te ama.
que Ele não abre mão de você, que Ele não desiste de você. E hoje Ele criou uma circunstância para te trazer aqui, para lhe fazer um pedido. E o pedido é esse: filho, filha, deixa-me eu cuidar de você. Eu só quero cuidar de você. Eu não quero nada seu, eu só quero você, porque você é especial para mim. Você vale preço de sangue. Um homem inocente morreu em teu lugar. E a partir desse momento, você só vai para o inferno se você quiser, porque a porta da graça está aberta. E Jesus está te chamando, te convidando e pedindo: deixa-me eu cuidar de você. E para você viver isto, basta você reconhecer que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. E eu quero lhe ajudar hoje aqui. Eu quero orar por você, com você, através de você. Então lhe convido agora, onde está entre nós uma pessoa não evangélica ou afastada, uma pessoa não evangélica ou afastada do Evangelho, que deseja Jesus como seu Salvador. Se você o deseja, levante uma das suas mãos como um sinal. Eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa que deseja Jesus como seu Salvador? A primeira pessoa que deseja Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Levante uma das suas mãos como um sinal, porque eu quero orar por você hoje aqui. Onde está a primeira pessoa para Jesus? A primeira pessoa para Jesus. Saia da onde você estiver, do jeito que você estiver, da maneira que você estiver, porque a tua alma vale preço de sangue. Vem até o altar. Eu quero interceder a Deus em teu favor. Onde está a primeira pessoa para Jesus hoje aqui? Oh, não importa o que acontecerá com você, você é especial para Deus. Deus não quer saber do seu passado, Ele quer ajudar a construir o teu futuro. Onde estará a primeira pessoa para Jesus? A primeira pessoa para Jesus. A gente pode se colocar de pé, irmãos. Está vindo a primeira pessoa. Queridos, com muito zelo, com muito temor e com muito respeito. São 21h27. Se você virar as costas para mim, eu não vou nem entender como falta de educação. Eu vou entender que você não ama a alma de um pecador, que você não valoriza a alma de uma pessoa. Eu não vou nem entrar no campo que você não está tendo temor, que você não está respeitando o sagrado. Mas por uma alma, eu gostaria que você parasse um pouco, porque você não tem noção do que está acontecendo aqui no mundo espiritual. Eu vou falar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, e humanamente é impossível, mas eu vou falar porque foi o Espírito Santo que falou. Eu estou pregando, e Ele impelindo a minha alma, eu sentindo o sabor de fel descendo por goela abaixo, minha saliva secou. Quem pode parar um momento, por favor? A próxima pessoa que virar as costas, eu vou parar o apelo, e a responsabilidade é de você, e você pagará pelo sangue dessa pessoa. E quando eu sentindo o sabor de fel, eu dei uma parada e perguntei ao Espírito Santo o que estava acontecendo. E ele falou ao meu coração: é por causa de 10 pessoas que eu trouxe hoje aqui. Eu falei: como assim? Essas 10 pessoas, elas não viriam aqui, mas como elas estão a um passo de um grande abismo, porque o meu adversário orquestrou para ceifá-las e beber o sangue delas.
Então hoje eu criei uma circunstância e trouxe elas aqui, porque elas não podem voltar para a residência delas hoje, sem uma aliança com o Salvador. Porque eu trouxe elas aqui hoje para dar a elas um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida delas. Isso aqui é contraditório, isso aqui é louco, porque eu só estou vendo crentes aqui, mas o Espírito Santo falou no meu coração: tem 10 pessoas hoje aqui que não podem voltar para casa hoje. Elas estão a um passo de um grande abismo, e o adversário vai ceifá-las. E eu trouxe elas aqui para dar a elas um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida delas. E eu estou esperando a segunda pessoa das 10. A segunda pessoa das 10. Eu quero a terceira pessoa das 10. A terceira pessoa das 10. Porque é uma questão de vida ou morte. É uma questão de destino. É uma questão de perigo. E eu estou esperando a terceira das 10. Porque a tua decisão hoje definirá onde a sua alma passará a eternidade. É no céu ou no inferno, ou com Cristo ou com o diabo, na luz ou nas trevas, salvação ou condenação. Eu repito, ainda tem 8 pessoas me ouvindo neste ginásio, que não podem voltar para casa hoje, sem uma aliança com Jesus. Você afastado do Evangelho, tua vida está em perigo, escapa-te por tua vida. E eu quero a terceira das 10. A terceira das 10. Sejam bem-vindos à família de Deus. Onde está a quarta pessoa das 10? Onde está a quarta pessoa das 10? Você pode estar na arquibancada, você pode estar lá no fundo. Eu espero você chegar, porque a tua alma é preciosa. Você vale preço de sangue. Onde está a quarta pessoa das 10? Eu não aceito perder você para o diabo. Satanás não te merece. Escapa-te por tua vida. Está vindo a quarta pessoa das 10. Seja bem-vinda à família de Deus. Sejam bem-vindas à família de Deus. Sejam bem-vindas à família de Deus. Sejam bem-vindas à família de Deus. Onde está a sexta pessoa a quinta pessoa das 10? A quinta pessoa, uma irmã dessa igreja, para ficar com essa jovem senhora, uma irmã dessa igreja, onde está a quinta das 10? A quinta das 10. E eu quero deixar bem claro: você só vai para o inferno se você quiser. Hoje você só vai para o inferno se você quiser. Eu quero a quinta pessoa das 10. Eu quero a quinta pessoa das 10. Venha correndo, porque é o teu destino. Está vindo chorando a quinta pessoa. Onde está a sexta pessoa das 10 pessoas? Onde está a sexta daquelas que o Espírito Santo marcou e falou esta noite? Onde está a sexta das 10 pessoas? É você que está correndo risco. É você que está em perigo. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Tua alma está em perigo. A tua alma está por um fio, e a tua decisão definirá onde você passará a eternidade. Onde está a próxima? 1, 2, 3, 4, 5. Onde está a sexta pessoa das 10? E se tem alguém afastado do Evangelho me ouvindo, eu não te aconselho voltar para casa hoje sem uma aliança com Jesus, porque se a última trombeta tocar esta noite, você é candidato fortíssimo, candidata fortíssima a receber a marca da besta. Está vindo a sexta, está vindo a sétima. Venha, 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 venha. Está chegando à minha direita a oitava. Lá atrás está vindo a nona pessoa. A nona pessoa. Oh meu Deus, oh meu Deus. Igreja, olhe para mim aqui. Igreja, olhe para mim aqui. Olhe para mim. Igreja, aqui comigo, aqui.
Eu disse para vocês que o Espírito Santo falou que eram quantas? Vieram 9. O Espírito Santo não mente. Ele me disse 10. Eu vou pedir o meu amigo para trazer a 10ª. E ele trazendo, vocês me prometem que vocês vão adorar a Deus até os pulmões de vocês racharem. Então façam silêncio e deixem o controle do mundo espiritual aqui comigo. Façam silêncio. Silêncio total. Deixa o controle do mundo espiritual aqui comigo. Meu amigo, meu companheiro, meu conselheiro, meu consolador divino, tu que anda diariamente comigo. O Senhor me disse que era 10. E eu quero lhe fazer um pedido por amor a Jesus. Não deixe essa pessoa voltar escravizada, atormentada, ferida do jeito que está. Amigo Espírito Santo, toque nesta pessoa agora. Para a glória de Jesus, quebranta esse coração. Arrebenta essas correntes que estão prendendo-a. Derrame o amor de Deus no coração delas, amigo Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, para a glória de Jesus, convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Amigo Espírito Santo, pegue na mão dela e convide ela à salvação e traga ela a Jesus. Traga ela a Jesus. Faça isso para a glória de Jesus. Tira ela das garras de Satanás. Está vindo a 10ª pessoa. E vocês prometeram adorar a Deus até os pulmões racharem. Vocês acreditam em milagres? Vocês acreditam em milagre? Então segura aí um pouco esse fervor, porque agora chegou a vez de um casal que estão em confronto, um casal que estão em agonia, um casal que está para os laços arrebentarem. E a vocês casais, a você casal, o relacionamento conjugal de vocês só será ajustado quando Deus for prioridade na vida de vocês. E se continuarem da forma que vocês estão, tem tudo para se tornar uma tragédia. Agora, quem uniu vocês não foi o diabo, foi o próprio Deus. E Deus tem promessa para esse relacionamento. E hoje Deus está tratando da vida conjugal de vocês. E se vocês querem viver esse milagre, e que a casa de vocês seja um pedacinho do céu, Deus está dando a última oportunidade para vocês esta noite. Você, cônjuge, pega na mão do teu cônjuge, da tua esposa, do teu parceiro, da tua parceira, e venha a Jesus, porque hoje tudo pode mudar. O milagre acontece com teu gesto de fé. E eu estou esperando vocês dois, porque o inferno não irá celebrar a desgraça de vocês. E por amor a Jesus e a alma de vocês, pegue na mão de um do outro e venha aqui receber a bênção do milagre, receber a restauração, receber a vitória, para que o relacionamento de vocês seja um pedaço do céu. E está vindo agora para a glória de Deus. E vocês prometeram adorar a Deus até os pulmões racharem. Glória a Deus! Glória a Deus!
Para eu encerrar, parem, deixa o controle do mundo espiritual aqui comigo. Tem uma pessoa cocheando entre dois pensamentos. Essa pessoa fez uma aliança errônea, fez uma aliança que não deveria ter feito, e a sua vida está em risco. Você só tem duas escolhas agora: ou você vem caminhando com seus próprios pés, ou eu vou pedir o Espírito Santo para tocar em você, e você vai cair de joelho, e você vai vir rastejando de joelho até o altar, para demonstrar sua reconciliação com Jesus. O que você prefere? Você render-se ao Espírito Santo, ele pegar na tua mão e te trazer, ou eu pedir para ele tocar em você, e aonde você estiver, você cair de joelho e vir se rastejando? E você vai vir, porque eu não aceito perder você para o capeta. Satanás não te merece, e você só tem 5 segundos para tomar essa decisão agora. A partir desse momento, 5 segundos para você não receber a marca da besta. 4 segundos para você não ser lançado no lago de fogo e enxofre. 3 segundos para você não viver eternamente com o diabo, o anticristo, o falso profeta e seus demônios. É já! É agora! É urgente! Olhe lá para trás, igreja. Vê se isso motiva você a dar glória a Deus. Está vendo essa moça de preto? Está vendo essa moça de preto? Amigo Espírito Santo, só dá um toque nela, um toque na testa dela. Só dá um toque nela. Apenas um toque. Um toque. E controle todo o corpo dela agora, amigo Espírito Santo. E para que esse povo saiba que tu és Deus, ponha ela de joelho agora, amigo Espírito Santo. Ponha ela de joelho, de joelho, de joelho, de joelho, de joelho, de joelho. Glória a Jesus. Levante as mãos para cá. Quem crer que Jesus está aqui? Quem crê que foi Ele que falou na boca do seu servo? Quem espera que a igreja volte às suas origens e crê nos dons espirituais, porque ela está perdendo. Há um evangelho falsificado sendo pregado por aí, onde o Espírito de Deus não tem liberdade para trabalhar no meio da igreja mais, e se torna uma igreja fraca, sem poder, sem graça do Espírito Santo. Nós vamos orar por essas pessoas aqui. Tem uma pessoa aqui entre nós, e eu lutei muito com o Espírito de Deus para não falar isso aqui. Você quase não veio aqui nesta noite, de tantas dores que você sentiu no teu corpo, e o Espírito do Senhor te trouxe aqui nesta noite. Você não está sentindo mais dor nenhuma no teu corpo, porque Jesus te curou aqui nesta noite, neste lugar. Levante as mãos para cá. Tem 2 vidas nas redes sociais que entregaram as suas vidas a Cristo. Amanhã tem mais. 3
10 pessoas nas redes sociais entregando as suas vidas a Cristo. Alguém disse para nós: vocês são loucos fazer um evento desta envergadura de 10 dias. O custo é muito alto. Está aproximando quase 80 almas que aceitaram a Jesus até o 9º dia deste evento. Se tivesse aceitado uma, já teria valido a pena. São 80 almas que nós tiramos de ir para o inferno, meus irmãos. Levante as mãos, ore comigo. Senhor nosso Deus, aqui diante do altar estão essas vidas, pessoas arrebentadas,